Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós uma vez mais com muita alegria para levarmos até vocês o estudo do livro Obras Póstumas de Allan Kardec, dentro aqui do Luz na Penumbra. O programa Luz na Penumbra, que vocês sabem, vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 21 às 21h55, sempre com o estudo de uma obra básica do Espiritismo. E hoje eu não estou sozinho, né? Normalmente faço sozinho, Paloma me abandonou, e só no estudo, não no casamento, graças a Deus. Mas hoje estou aqui com o nosso Henrique Parente e Renato Souza. Bem-vindo, Henrique. Que alegria! Tem tempo que eu não apareço por aqui no Luz na Penumbra. Exatamente. Mas que alegria estar aqui mais uma vez. Renato, seja bem-vindo. Opa, João, estamos retribuindo aqui aquele Luz na Penumbra que você compareceu comigo e com o Bio Fabiano, não é isso? Pois é, então fala do Luz na Penumbra que vocês fazem na Revista Espírita, né? Isso, ano ímpar, né? Nós estamos em maio de 1859, né? Estamos lá mais ou menos nesse período aí, tá? Toda sexta-feira, 21h30. Vamos junto lá, eu e Bio Fabiano e essa galera linda aí, nossos irmãos da Rádio Rio de Janeiro aí. Tá? Geralmente eu os ouço pela manhã, bem cedinho. Na reprise, né? É verdade, a reprise é sempre às 3 horas da manhã e depois às 6 horas da manhã do dia seguinte é que for ao ar. No caso da sexta-feira, é às segundas-feiras. Exato, é. 3 da manhã e 6 da manhã. No caso do programa de hoje, é toda quinta a reprise, às 3 e 6 da manhã. Nós, então, estamos aqui no estudo, como disse, do livro Obras Póstumas, a Constituição do Espiritismo, e vamos começar o parágrafo 10, Allan Kardec e a nova Constituição. Bom, é bom que se diga que Allan Kardec, ele, além de professor, além de um grande estudioso, além de um grande espírito, ele tinha uma noção muito grande de administração. Tanto é que ele ficou, aos 14 anos, responsável pelo Instituto de Verdun, na Suíça, o Instituto de Pestalozzi. Pestalozzi teve que se ausentar. Ele ficou não só uma vez, foram várias vezes que o Hippolyte, o jovem Hippolyte, ficou responsável. Qual a idade dele, João? 14 anos nessa época. E aí ele tinha que ter esse aprendizado da administração, do que é necessário para que não deixe uma ideia ir por caminhos errados, não deixe uma ideia morrer, não deixe uma ideia ser deturpada. Então, dando continuidade ao estudo de Obras Póstumas, o nosso livro de estudo de todas as quartas-feiras, vamos ao capítulo Credo Espírita, iniciando o capítulo Credo Espírita. Preâmbulo. Os males da humanidade provêm das imperfeições dos homens. Pelos seus vícios é que eles se prejudicam uns aos outros. Enquanto forem viciosos, serão infelizes, porque a luta dos interesses gerará constantes misérias. Esse primeiro parágrafo aqui já tem muita coisa para a gente falar. Mas eu queria chamar a atenção a essa palavra imperfeições ou imperfeição. Kardec recebe sempre as instruções dos espíritos superiores, melhor dizendo o seguinte: usai as palavras que quiserdes, mas entendei-vos. Quer dizer, se imperfeição é uma palavra que representa a não perfeição, o próprio Kardec faz esse estudo, se eu não me engano, na Revista Espírita, 1862, se eu não me engano é isso, fala a respeito da imperfeição. Não seria realmente uma imperfeição, mas seria um processo que ainda não foi concluído. Não chegamos à perfeição, não completamos o ciclo, então não somos ainda perfeitos.
E aí Kardec usa essa expressão imperfeição, para nós entendermos então, são todos os espíritos que ainda não chegaram à perfeição. Verdade. Eu acho que o título desse estudo é Da Perfeição dos Seres Criados. Sim, é o título. sim. É imperfeição. Ele troca, nesse estudo, a palavra imperfeição por incompleto. Isso. E é muito legal. Te dá uma noção assim diferente quando você pensa assim, incompleto. Você se sente até melhor, né? E porque nós precisamos exatamente continuar o processo de aprimoramento. Então, enquanto for viciosos, como diz aqui nesse iniciozinho, e outras questões, a gente vai ter problemas. Vamos ter. Então, mas para mudar isso aí, é preciso realmente se dar conta da existência delas. Verdade. E é bom que se fale, né, que o livro Obras Póstumas é a compilação, é reunido vários estudos que Kardec tinha e que ele colocava lá num cantinho, numa gaveta, alguma coisa, e que foi encontrado depois por sua esposa, por sua viúva na época. Então, certamente Kardec não colocaria esses termos se fosse fazer um estudo a respeito disso, tanto é que não coloca na Revista Espírita. Mas essa questão, o Renato, interessantíssima que nós temos aqui, quando ele fala pelos seus vícios é que eles se prejudicam uns aos outros. Olha só. Enquanto forem viciosos, serão infelizes, porque a luta dos interesses gerará constantes misérias. É interessante ouvindo vocês falarem sobre a questão da palavra imperfeição, não é? Eu não sou imperfeito, eu estou imperfeito. Sim. Por que eu estou imperfeito? É preciso saber por que eu estou imperfeito. Ainda estou. Eu gosto muito do ainda. Tenho usado muito ainda, porque ainda. Roberto Carlos tem uma música, olha, né? que ele diz assim: nós não somos perfeitos ainda. Exatamente. Né? Seres humanos é o nome da música. Exatamente. Nossos vícios, as nossas dificuldades, o Allan Kardec trata disso muito bem, né? É que vão fazendo com que a gente vá nos atrapalhando. Nós somos atrapalhados, não é? Não queremos alcançar situações de forma fácil e muitas outras situações mais graves ainda dos nossos vícios, das nossas situações difíceis, dos nossos dramas, eles afetam sim os outros, porque eu posso, através de um golpe, não é? Entendamos o golpe como algo que eu tenha feito, passar alguém para trás, e tu está prejudicando o outro. E eu prejudico, inclusive, meu próprio familiar. Eu posso fazer isso dentro da minha própria casa. Meus vícios chegam a tal ponto que, se eu não tratá-los, se eu não observá-los, e quem está de fora também não conseguir um meio de prestar ajuda, tentar prestar a ajuda necessária, né? Não fizer, isso pode atrapalhar a família inteira. Né? Com certeza, dependendo da situação, pode atrapalhar a família inteira, desestruturar toda uma organização, toda uma administração familiar, nesse sentido, tá? Então Kardec traz muito bem para falar aqui da nossa situação, que conforme o Livro dos Espíritos trata, né? Fomos criados simples e ignorantes, não é? Nós viemos e Deus nos aguarda com a outra mão para que a gente retorne pela outra mão dele, que é a mão do coração, né? Mas de uma outra forma. Ou seja, nós vamos ter que passar por todas as situações. E do início, de simples e ignorantes, até mais para frente um pouquinho, a gente foi se desviando do caminho. Fomos dando valores, fomos agregando valores que não estavam corretos perante um grande ensinamento, perante a vontade do Pai. E por isso, sim, a gente está distante, está longe ainda de retornarmos a esse seio paternal aí, fraterno do nosso Pai. Vamos dar continuidade aqui à leitura. Credo Espírita, segundo parágrafo diz ele aqui: sem dúvida, boas leis contribuem para melhorar o estado social, mas são impotentes para tornar venturosa a humanidade, porque mais não fazem do que comprimir as paixões ruins sem as eliminar. Em segundo lugar, porque são mais repressivas do que moralizadoras e só reprimem
os mais salientes atos maus sem lhes destruir as causas. Aliás, a bondade das leis guarda relação com a bondade dos homens. Enquanto estes se conservarem dominados pelo orgulho e pelo egoísmo, farão leis em benefício de suas ambições pessoais. A lei civil apenas modifica a superfície. Somente a lei moral pode penetrar o foro íntimo da consciência e reformá-lo. Tem um debate muito grande aí sobre leis. É óbvio que os seres humanos eles precisam trabalhar para que as leis humanas sejam cada vez mais eficazes. Mas como Kardec está chamando a atenção aqui, não no sentido de repressão, mas no sentido de moralização. Pode falar. Eu gosto muito dessa expressão foro íntimo. Eu gosto muito, porque é particular mesmo de cada um. Eu já sei que isso está errado. Eu estou trabalhando para que eu não erre mais. Sim. Não vai, as coisas não vão pirlim-pim-pim, varinha de condão, né? Não vai nem Henrique está sorrindo ali. Não vai acontecer pirlim-pim-pim lá, não vai acontecer. Sim. Então, é importante, eu gosto muito disso, é de foro íntimo, é de cada um. E ele deixa claro nesse parágrafo que ele coloca aqui, a reforma moral, que é um trabalho, é de construção. Vamos procurar o terreno, né? Tem todo um trabalho que tem que fazer lá, os engenheiros sabem muito bem o que tem que fazer, terraplanagem, não é isso? Porque senão eu vou construir minhas vigas aonde? Vai cair, o prédio vai cair, não é verdade? Sim. Preciso ver o alicerce, preciso fazer tudo isso e aos poucos eu vou edificando a árvore em mim. A árvore o quê? Dos ensinamentos cristãos. Mas eu já sei, tá? Eu já sei e já reconheço. Isso é importante. E vontade. Então é de foro íntimo. Porque é de cada um. Ainda não consigo. Eu ainda não consigo, tá? Mas eu vou. Uma hora eu vou. Eu já sei. Então você já deu um grande passo. Imagina, vamos pegar rapidamente nossa encarnação. Se um hoje ainda faz coisas que a gente vê aí afora, que a gente julga, nossa, isso é uma barbárie. Imagina o que esse ser fazia antes. Então hoje ele está na melhor reencarnação dele. Não é? Ele já ama, ele já aplica o amor à família dele. Antes ele fazia o que ele faz com os outros, com a própria família. E já não o faz mais. É importante a gente ter esse olhar e exaltar o bem, não é? Sempre. Tá. A gente fica muito preso a... Não, ainda existe muita maldade no mundo, mas se nós compararmos com o passado, eu digo passado mais longínquo, tipo Idade Média, por exemplo, na época do Cristo, por exemplo, antes até, você vai ver que a barbárie era imensa. Então a gente não pode hoje imaginar que a violência que existe no mundo seja maior do que a violência que existiu há 200, 300, 500 anos, por exemplo, né? Não é por aí. A gente sabe que ainda não é um mundo que nós gostaríamos de habitar, óbvio. Nós gostaríamos de habitar num mundo onde não houvesse assalto, não houvesse assassinato, etc. e tal. Mas isso não existe ainda. Nós necessitamos, na verdade, do que acontece agora no nosso planeta. E seja onde for, né? Mas, meus irmãos, nós estamos aqui no programa Luz na Penumbra. Hoje o estudo de obras póstumas. Estamos estudando o Credo Espírita, o capítulo que Kardec intitula como Credo Espírita. Temos aqui a companhia do nosso Renato Souza e Henrique Parente, e vamos dar continuidade ao nosso estudo. Muito obrigado pela presença de vocês. É sempre bom termos essa presença, mesmo que à distância, mesmo que por pensamento, de cada um de vocês. Bom, vamos aqui ao texto, retornando o texto. Reconhecido, pois, que o atrito oriundo do contato dos vícios é que faz infortunados os homens, o único remédio para seus males está em se melhorarem eles moralmente. Uma vez que nas imperfeições se encontra a causa dos males, a felicidade aumentará na proporção em que as imperfeições diminuírem. Existe uma questão, aliás, são duas questões que se complementam. A questão 11,
e a questão 18 do Livro dos Espíritos. Que juntas a gente pode pensar assim, a pergunta seria se nós um dia veremos a Deus e se nós nos aproximaríamos da perfeição divina. E aí a resposta conjunta seria: quando não mais tiver o homem o espírito obscurecido pela matéria, o verá e o compreenderá, estará mais próximo, e à medida que o homem avança, Deus levanta o véu do conhecimento. Ou seja, se nós nos aplicarmos a colocar em prática, e isso é uma coisa fundamental nas nossas vidas, nós não vamos nos fazer com que nós sejamos aqueles mártires. Não seremos mártires, não seremos heróis. Nós seremos sim espíritos melhores, com mais capacidade, com mais probabilidade ao bem, propensão ao bem, porque nós iremos aplicar todos esses ensinamentos que nós recebemos na nossa vida. A gente lembra sempre, não é na vida do outro, não é tentando modificar o outro. O marido não tem que tentar modificar a esposa, nem vice-versa. O pai não tem que tentar modificar os seus filhos. O que ele tem é que fazer a modificação íntima e servir de exemplo para os seus filhos, para seus cônjuges, para seus parentes, para seus amigos, para seus vizinhos, companheiros de trabalho, etc. e tal. Enquanto nós estivermos na teoria, nós estaremos patinando nessa evolução, não é, Henrique? É verdade. Você que está aqui pensando uma questão da identidade, né? A gente pega assim, um documento nosso de identidade, aquele documento nos representa. Então a minha ainda é verdinha, ainda tá ali, tem a fotografia, então é minha identidade. E aquilo nos representa. Então, eu estou identificado com o quê? Quando a gente leva isso para um outro âmbito de reflexão. Com o que eu estou identificado? Com que imagem, com que conceitos, com que valores, com que sentimentos? Então, quando a gente imagina um ser humano que está num estado de imperfeição ou de incompletude, a gente identifica perfeitamente que mundos como o nosso, de provas e expiações, ainda não é um mundo de regeneração, como o Renato lembrava no início, mesmo não dizendo essa palavra, mas era isso que ele queria dizer. Então é um planeta ainda vinculado a dor, sofrimento, a um passar o outro para trás, mas bem diferente do que já foi há alguns séculos atrás, como o João também comentou, simbolizando aí o período medieval, a época de Jesus. Quanto mais para trás, pior. Não é difícil a gente enxergar isso. Sim. Então, em todas essas épocas, o ser humano estava identificado e, de certa forma, apegado demais àqueles conceitos de identidade. O que em psicologia a gente chama de fusão cognitiva. Então, a gente está muito apegado a um conceito e é difícil você se deslindar daquilo ali, ou se separar daquilo ali. É preciso muito trabalho, muita conscientização para aquilo ir se afrouxando. A gente imagina assim, a gente entrecruza os dedos, que eu estou aqui com meus dedos cruzados, eles estão vendo, mas os nossos irmãos aí não. Mas a ideia é essa, a gente cruza os dedos, prende uma mão na outra, a gente vai saber o que é esse conceito de fusão cognitiva. Mas à medida que o tempo vai passando, as experiências, a gente vai afrouxando isso aí, vai se separando. E aí a gente consegue perceber outras coisas e se identificar com coisas superiores. A gente vai abandonando as identificações anteriores, a identidade com as coisas anteriores, por reconhecer que elas não são tão boas assim. E vamos nos identificando com coisas superiores. Assim, de pouco a pouco, a humanidade vai alcançando não só o olhar, mas também a experiência daquilo que é melhor. E aí o planeta vai modificando. A gente vai chegar naquele estado de mundo de regeneração tão sonhado, principalmente pelos espíritas, né, que usam esse nome mais especificamente, mas ainda não estamos lá. Como o Renato lembrou ainda há pouco, não estamos, vamos chegar. Mas os espíritos nos ensinam uma coisa muito importante. Isso nas revistas, da revista espírita, né, que o Renato estuda aqui. Quando a gente quiser entender aonde nós estamos, não devemos olhar para aquele que tem mais, seja conquistas materiais ou até mesmo um estado de felicidade. Mas olhe para aquele que tem menos, para você saber o que é que você tem de verdade. Senão a gente fica só olhando para o sonho do futuro, daquilo que os outros têm, e não consegue perceber, às vezes, o tesouro que temos em nós.
o pouco que a gente tem. O Renato simbolizou aí a questão do salário, né? Então, eu quero ganhar na Mega Sena, mas eu não percebo que com esse salário que eu tenho aqui eu consigo viver. Eu vou administrando, eu consigo pagar uma conta, pagar outra, protelo para frente, dividindo, parcelando, mas eu vou conseguindo pagar. E isso é também um sinônimo de felicidade, de prazer. Poxa, eu estou conseguindo. Quando for possível, em alguma outra circunstância, eu vou ter a experiência, né, de situações melhores. É isso aí, Henrique. A gente tem que fazer essa construção dentro da gente, construção dentro de nós. O Evangelho, ele só é perfeito quando aplicado em nossas vidas, não é, Renato? Sim, com certeza. Nós precisamos aprender isso, né? Uma hora nós vamos conseguir Com certeza. Né? Aprender que é desse jeito, né? Mas não tem aquela urgência e aquela ânsia que vai te levar a uma ansiedade que vai te prejudicar. Né? Inclusive falávamos disso, né, João? Exato. Mas tenha paciência com você, porque todos os ensinamentos do Evangelho são para ser aplicados em você primeiro, né? Não é para aplicar nos outros. Eu pego o Evangelho, não é, e aplico nos outros, não. Eu pego o livro e bato na cabeça dos outros. Não é desse jeito, né, João? Não é desse jeito. A gente precisa ter esse entendimento e ir amadurecendo nesse sentido, ajustando o que dá para ser ajustado, porque também não vamos conseguir fazer tudo numa encarnação só. Exato. Não vai acontecer desse jeito. Exato. Mas o importante é que eu tenha em mim já o conhecimento de que, distinguir o bem do mal. Isso já é um grande caminho, né? É verdade. E a gente vai aos poucos se sentindo mal em fazer o mal, e vai aos poucos se sentindo bem em fazer o bem. A gente vai percebendo que o bom é ver o outro melhor. Sim, não é? sim, com certeza. Isso é interessante nos trabalhos que você desenvolve lá no Bezerra. E hoje tem Bezerra de Menezes, né? Sim, vamos para lá daqui a pouquinho. Das 13 horas, né? Isso, exatamente. Mas já está aberto lá, inclusive, já 11 horas da manhã já está aberto. Não, é muito bom quando você vê uma pessoa chegando toda sofrida, toda cheia de problemas, etc. e tal, e conseguir fazer que em algumas semanas a pessoa consiga realmente levantar a cabeça e caminhar com as suas próprias pernas. Sim, nossa, isso é super importante, porque as dores as quais as pessoas carregam, né, e chegam pessoas lá com das mais diversas dores, né? É a dor da saudade, é dor que dói mesmo fisicamente por causa de uma enfermidade, não é? É dor na alma, não é? Enfim, nossa, são tantos e tantos os dramas, as dificuldades, não é? Queria tanto isso, mas não consigo compreender porque não tenho. E daí meto os pés pelas mãos, faço uma série de coisas erradas. Mas aí vai vindo a compreensão, vai vindo aquele banho que você leva quando chega, né? Aquele banho, nossa, que te faz sentir bem. Diz, olha, tem algo diferente ali que eu preciso trabalhar, que eu preciso melhorar, que eu preciso buscar. E aí sim, é a sinalização do caminho, né, João? Verdade. Eles mostram o caminho pra gente. Olha, vem, né? Vem por aqui que esse aqui é o direcionamento correto. É isso. E como dizia o Henrique, essa colocação, esse amadurecimento nosso, essa possibilidade de nós realmente olharmos as coisas ao nosso redor com outros olhares, aí fica muito, muito diferente, muito melhor. Agradecendo ao Henrique, agradecendo ao Renato, vamos terminando o nosso programa de hoje, agradecendo a cada um de vocês que está aí participando do programa Luz na Penumbra, e daqui a pouco vai entrar no ar, logo às 9h30 da noite, o estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, com o nosso Antônio de Pádua. Até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Muita paz a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita,
através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo da obra codificada por Allan Kardec. Olá, meus amigos, muito boa noite. Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, e estamos aqui no seu capítulo 15, Fora da Caridade e Nossa Salvação. Como já expliquei no programa anterior, a salvação é uma situação que nos livra de uma encrenca complicada na qual estamos metidos. Seja qual for o motivo, qual é o tipo de problema seja, não importa. Como nos livrar desse problema, nós consideramos uma salvação. Então, todo mundo que está aqui na Terra vivendo está complicado. São os aflitos, como fala aqui o capítulo 5 deste mesmo livro. Todo mundo tem suas aflições, estamos a fim de nos livrar delas. Então, essa é a nossa salvação. E no programa anterior, nós estudamos aqui duas passagens nas quais Jesus, figurativamente, nos mostra como nós temos que agir para com o nosso próximo. Da maneira que temos que tratá-los e de forma a que estejamos praticando a caridade com eles. Porque é a caridade que vai nos levar a tal salvação. Aqui neste item 3, é o comentário de Allan Kardec sobre essas duas passagens que nós estudamos no programa anterior. Então, ele vai trazer aqui, porque os dois textos referem-se à prática da caridade. Então, Kardec diz aqui, é uma coisa bem interessante, diz assim: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Então, vejam bem, nós temos dentro de nós, todos nós, uma pontinha de orgulho e de egoísmo. Por quê? Isso assim, nós temos isso atavicamente. Ou seja, desde a nossa criação por Deus, nós temos isso dentro de nós. Porque o nosso comportamento instintivo nos levou a ser assim. Como os animais são assim. Porque nós, no começo da nossa jornada aqui na Terra, a situação era muito complicada. A vida do homem, do homem das cavernas, era muito dura, muito difícil. Ele tinha que sobreviver. Então era igual outro animal na selva. Ele tem que sobreviver, ele tem que arrumar alimento todos os dias para sobreviver. Ele tem que se reproduzir para manter a espécie dele. Tem que defender o território onde ele habita. Né? E tem que se defender dos predadores. Um animal mais forte que ele, que vai querer fazer dele um jantar. Então, isso acontecia com os animais, acontecia com os homens também, estavam ali procurando sobreviver. Então, a maneira que você tem de se defender é usando a violência. É pensar em si. Para se defender, eles pensavam em si. Cada um pensava em si. Ou na reprodução, em copular para se reproduzir. Duas coisas altamente instintivas. Agora, com o passar do tempo, isso foi minorando essa necessidade, porque o homem foi criando meios de melhorar a sua vida aqui, o seu conforto, usando a sua inteligência, o trabalho, coisa que os animais não fazem, não têm inteligência, nem trabalham para isso. Então, os homens não. Têm o seu livre-arbítrio, o uso da sua inteligência, e com isso eles trabalham, aguçam mais a inteligência e vão melhorando a sua vida. Melhorando o conforto, começam a ter meios de se defender, usando armas, alguns instrumentos. Para a comida começam a cultivar alimentos, para caçar os instrumentos, armas, para facilitar. Então, o homem, mas ele não largou de dentro de si ainda aquele instinto egoístico de buscar as coisas para si. E quando tem alguma coisa, ele se julga melhor que alguém, ele tem o orgulho dele. Faz parte do nosso começo aqui no planeta. Mas nós temos que nos livrar disso. Não importa se nós estamos aqui como seres
hominídeos, digamos assim, tem aproximadamente 500 mil anos que nós estamos aqui. Desde o primeiro Homo habilis, Homo erectus, que era mais parecido com macaco que gente. Mas nós estamos evoluindo, até que um dia nós vamos nos tornar seres angélicos. Deixamos aquele mundo que era um mundo de primitivo, entramos no mundo de provas e expiações, no qual nós ainda estamos, e estamos deixando disso. Hoje ninguém precisa sair na rua para caçar um animal para se alimentar. Você vai no supermercado. Você não precisa agarrar uma fêmea à força, como era antigamente, na época desses macacos lá. Não, você namora, né? Tem aí as mídias sociais que você tem facilidade de arrumar uma namorada, se casar e tal. Não precisa mais daquela vida. Então nós estamos perdendo esses hábitos grotescos antigos. Mas isso demanda tempo, isso não é da noite para o dia. Então Jesus veio para nos mostrar isso. Olha, gente, vocês vão deixar de ser selvagens. Vocês agora estão num mundo menos rude, menos grosseiro. A inteligência e o trabalho de vocês vai fazer vocês melhorarem materialmente. Então agora, moralmente, vocês têm que melhorar também. Agora, a maneira de combater ainda esse egoísmo, esse orgulho que leva à violência, leva aos desvirtuamentos sexuais, leva a tudo isso, é praticando a humildade e a caridade. É isso que Jesus veio nos dizer. Se nós praticamos a caridade e formos humildes, nós vamos nos livrar do egoísmo, do orgulho, que são resquícios do tempo das cavernas ainda. Nós temos que chegar no final do mundo de regeneração, no qual nós nem entramos ainda. Vamos ter que passar por esse mundo de regeneração para depois irmos para o mundo ditoso, o mundo feliz. E depois desse é que nós vamos para um mundo lá de espíritos puros, que aí podemos considerar como a vida eterna, a salvação, estaremos salvos. Mas olha quanto tempo falta. Da mesma maneira que nós saindo lá 400 mil anos atrás, de Homem das Cavernas, até hoje, não sei se vai levar mais 400 mil daqui para frente. Pode ser que seja menos. Eu até acredito que deve ser menos. Devido à nossa inteligência, o trabalho que nós estamos fazendo, nós vamos evoluir muito rapidamente. Não só materialmente, como moralmente também. Vamos evoluir. E estamos no caminho certo. E Jesus veio apenas nos enfatizar, olha, para andar mais rápido, pratiquem a caridade e a humildade. E vejam bem, 500 anos antes do Cristo, esteve aqui o Buda, o Siddhartha Gautama, que disse algo parecido. Ele pregava isso, humildade para com Deus e compaixão para com os homens. Ou seja, que nós sejamos humildes para com Deus. Ou seja, Jesus diz que nós amássemos Deus de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. Sejamos humildes para com Deus. E temos compaixão para com os homens, que disse o Buda. Ou seja, praticamos a caridade com as pessoas. Nos apiedemos das pessoas necessitadas. Sejamos compassivos com eles. Temos empatia com a situação deles. Essa é a ideia. Se nós praticarmos isso, nós vamos acelerar o nosso processo evolutivo de uma forma muito avançada. Essa é a proposta do Cristo, segundo Kardec. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, Jesus aponta essas duas virtudes como as que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurado, disse, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração, bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, viu? Aqueles que já não praticam mais a violência, que foi útil no passado, para nos livrar do mundo complicado, do mundo primitivo em que nós vivíamos. Hoje não precisamos mais, temos que ser mansos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos, que aceitamos as pessoas que erram conosco, porque elas estão no mesmo caminho que nós. Se nós já não erramos mais naquilo, tudo bem. Ótimo, mas se o nosso irmão ainda erra, vamos ser compreensivos, porque amanhã nós já vamos errar ainda muitas coisas e vamos querer que alguém que está em melhor situação que nós seja misericordioso conosco. Amai o vosso próximo como a vós mesmos.
Fazei aos outros o que gostarias que vos fizesse. Amai os vossos inimigos, perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Fazei o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgardes os outros. Está resumindo aqui toda a pregação do Cristo. Humildade e caridade. Eis o que não cessa de recomendar. Jesus, no caso. E o de que dá. Ele mesmo, o exemplo, ou seja, Jesus não cansa de nos recomendar humildade e caridade, e ele nos dá o exemplo o tempo todo disso. Ele foi caridoso com todos aqueles que o cercavam e humilde. A única coisa que ele falou de si: copiai de mim, que sou humilde de coração. Então Jesus é humilde. Com todas as glórias que ele tem, podia chegar aqui ditando regra, fazendo acontecer. Não, ele foi humilde. Juntou-se com as pessoas necessitadas e não tinham condição de retribuir com nada o que ele estava fazendo. Jesus, porém, não se limita a recomendar a caridade. Ele não se limitou a dizer: olha, recomendo que vocês pratiquem a caridade. Não foi só isso. Ele a põe claramente e em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. Ou seja, ele não está só recomendando: olha, vocês têm que ser caridosos. Não, ele está dizendo: a caridade é a condição sine qua non para alcançarmos a felicidade futura. No outro programa anterior, que nós falamos daquelas duas passagens, do pastor que separa o bode das ovelhas e da história do samaritano. Jesus está dizendo: se não for uma prática da caridade, não vão a lugar nenhum. Não é uma recomendação, é algo peremptório. No quadro que traçou do juízo final, deve-se, como em muitas outras coisas, separar a figura da alegoria. Aquele que eu falei no outro programa. Ele está dizendo juízo final e tal. Isso é uma alegoria. Há homens como os que falava, ainda incapazes de compreender as coisas puramente espirituais, tinha ele que apresentar imagens materiais, chocantes e capazes de impressionar. Exatamente o que eu falei. Ele tinha que falar a linguagem que eles entendessem. Hoje, possivelmente, ele não falaria. Que eles nos conhecem. O Espírito de verdade que teve aqui nesse capítulo 6 nos fala diretamente. Direto para nós espíritas. Não tem subterfúgio, não tem indiretas, nem figuras de linguagem. Não é direto, porque nós temos capacidade de entender hoje em dia. Estamos muito mais evoluídos que aquele povo da época de Jesus. Para melhor ser aceito, tinha mesmo que não se afastar muito das ideias correntes. Quanto à forma, reservando sempre para o futuro a verdadeira interpretação de suas palavras e dos pontos sobre os quais não podia explicar claramente. Exatamente. Ele deixou todo esse ensinamento em linguagens figuradas, parábolas, historinhas, exemplos, usando a linguagem que aquele povo entendesse. Mas disse que ia pedir ao Pai que enviasse no futuro um Espírito de verdade, um Consolador, que ia repetir tudo o que ele ensinou e trazer outras coisas novas, para que a gente compreendesse com o nosso entendimento de hoje. Nós não podemos querer raciocinar com aquelas informações que nós tínhamos no século I. Nós temos no século XXI. Então, hoje é totalmente diferente, não só materialmente o mundo, mas moralmente. Nós hoje estamos muito mais evoluídos moralmente falando, gente. Não tem como comparar os homens de hoje com os homens daquela época. Não tem como. Então nós só podemos hoje ouvir as verdades, interpretá-las, saber como lidar com isso e buscar a nossa melhora, a nossa felicidade. Por isso que eu acho que não vai demorar mais 400 mil anos, como demorou o Dom das Cavernas até hoje. Acho que nós vamos evoluir muito mais rapidamente, porque nós temos muito mais condições hoje morais de evoluir. Mas ao lado da parte acessória ou figurada do quadro, há uma ideia dominante, a da felicidade reservada ao justo e da infelicidade que espera o mal. Então é isso aí. Não importa as figuras que foram usadas para contar a história, para demonstrar o ponto de vista. O que está claro e muito bem, deve ser muito bem compreendido, é que a felicidade futura, a vida eterna, a salvação está reservada para o justo, aquele que pratica o amor, a caridade, a humildade, a misericórdia em todos os seus aspectos. E
A infelicidade, no contrário disso, sofrimento, aflição, dor, tristeza, reservada ao mal. Claro que essas coisas aqui, dessas infelicidades, à época Jesus dizia que era o fogo eterno e tal, porque era a maneira que entender. Hoje nós sabemos que não é assim. São o nosso sofrimento, nossas aflições, nossas dificuldades que nós mesmos plantamos, estamos colhendo aqui, porque não fomos justos antes. Agora nós já entendemos isso, temos que praticar essa justiça. Temos que ser justos. Para com todos. Que aí sim nós vamos acelerar o nosso processo. Naquele julgamento supremo, quais os considerandos da sentença? Sobre o que se baseia o libelo? Pergunta o juiz se for preenchida tal ou qual formalidade, observada mais ou menos tal ou qual prática exterior? Não. Inquire tão somente de uma coisa, a prática da caridade, e se pronuncia assim: passai à direita, vós que assististes vossos irmãos, e passai à esquerda, vós que foste duro para com eles. Então o que está dizendo Kardec aqui? Num julgamento, lá, suposto julgamento lá na espiritualidade, o juiz lá vai nos perguntar quais são os considerandos para dar sentença. Ele vai perguntar em que se baseia o libelo para nos defender. Pergunta a ele, o juiz, se foi preenchida tal e qual formalidade, ou seja, se eu pratiquei jejum, se eu fui à reunião no centro, se eu fui à missa. Não vai praticar isso, se eu usei roupa tal, se eu acendi o incenso. Não vai perguntar isso. Essas formalidades. Se for observada mais ou menos tal ou qual prática exterior, não vai perguntar isso. Não. Ele vai perguntar tão somente uma coisa: se praticamos a caridade. Se nós praticamos a caridade e fomos humildes, está resolvido o problema. Não vai perguntar mais nada. É só isso, simples assim. Informa-se ele, por acaso, da ortodoxia da fé, ou seja, uma fé ortodoxa, que eu tenho que cumprir isso porque disseram que é assim, esse dogma é pronto. Não tem que ser tão ortodoxo assim. Você tem que ser raciocinada a fé. Faz qualquer distinção entre o que crê de um modo e o que crê de outro modo. Então não importa se você acredita nisso ou acredita naquilo. Não importa se você fazia tal rito na sua igreja ou no seu centro, na sua sinagoga. Não importa em que você acredita ou que você pratica. Importa se você praticou a caridade e foi humilde. Jesus coloca o samaritano, que nós lemos aí no programa anterior, considerado um herético, mas que pratica o amor ao próximo, acima do ortodoxo que falta com a caridade. Ou seja, aqueles dois religiosos, o sacerdote e o levita, que passaram e não atenderam o homem, estavam seguindo a ortodoxia da lei, da fé, da religião. Não praticaram a caridade. O samaritano, que é considerado um herege, praticou a caridade. Não interessa se o homem caído era judeu ou se era gentio. O samaritano foi lá e atendeu. Jesus, portanto, não faz da caridade apenas uma das condições para a salvação. Isto é que é importante. Jesus não faz para nós da caridade apenas mais uma condição para a nossa salvação. Não, vocês têm que ter muitas coisas e também praticar a caridade. Não. Jesus trata a caridade como a única condição para a salvação. Não existe outra. É a prática da caridade. E nós temos que estudar muito para saber do que se trata a caridade, do que se trata a prática da caridade. Porque não é muito simples para nós, não. Entender o que é a caridade. A caridade é muito sutil, gente. É muito sutil. Todos os aspectos da caridade. Então, basicamente, Jesus deu uma dica. Vamos fazer ao próximo aquilo que gostaria que naquela mesma situação fizessem conosco. Já dá uma medida para nós sabermos como temos que agir. Se houvessem outras a serem preenchidas, ele as teria apresentado. Aqui coloca a caridade em primeiro lugar, no rol de todas as virtudes, é porque ela abrange implicitamente todas as outras. Ou seja, a caridade abrange todas as outras virtudes, que quem é caridoso, automaticamente, é humilde, é brando, é benevolente, é indulgente, é justo. Porque quando você pratica caridade, você ama o próximo,
Você já está praticando tudo isso. Se você se dignou a atender alguém, você está sendo humilde. Se você vai atender alguém, você está sendo brando, você não vai atender com grosseria. Você está sendo benevolente, você está querendo o bem da pessoa. Indulgente, porque se a pessoa tiver feito alguma coisa errada, você está sendo indulgente com ele, perdoando. Está sendo justo, tentando atender com justiça. Se for mais de um, atender cada um na sua necessidade específica. Porque a caridade é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Isso que eu falei, nós temos que combater dentro de nós. Essa herança que nós temos do tempo lá que nós estávamos nas cavernas. Quer dizer, nós éramos muito mais bichos do que éramos gente. Nós já temos isso. Nós temos que perder. Esse orgulho, esse egoísmo que gera violência, gera tudo. Então nós temos que perder isso. E a maneira que nós temos de perder é praticando a caridade. O esforço que nós temos na prática da caridade vai fazer com que nós percamos esses dois vícios, do orgulho e do egoísmo. Vamos ficando hoje por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.